Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos, e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que não vale a pena investir em ações e fundos imobiliários no Brasil, renda variável em geral. Tô brincando, calma, não é isso não. É porque o Tesouro Pré-fixado acabou de bater mais de 15,3% ao ano. Isso para você emprestar para o governo, sem perigo, é ir para a praia, meu irmão, ó. É deitar e descansar na praia, nada de investir não, que isso é besteira, isso é coisa de bobo, tá? Porque o Brasil, infelizmente, cara, é o país do rentista, né? O agiota fica maluco quando ele vê uma taxa dessa, ele fala assim, cara, eu tenho que aumentar a minha, porque se os caras que têm a máquina de dinheiro na mão estão colocando 15, pô, eu tenho que aumentar a minha. Cara, isso aqui é terra de agiota. Mas vamos lá, antes de começar, de explicar o que está acontecendo, o que levou, e te explicar também como funciona o título pré-fixado, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar, calma, tranquilidade, pausa o vídeo, se inscreve lá e depois assiste os outros vídeos também que fazem sempre um complemento a esse assunto, tá? Vídeo de hoje, tesouro pré-fixado mais de 15,9 ali mais ou menos, é algo absurdo, tá? É muito difícil de você explicar isso para um gringo, e para você emprestar para um país que na teoria hoje não tem risco de calote, né? A gente não está tão endividado a esse ponto, apesar da dívida PIB ter aumentado bastante ali, chegando na casa de 80 quase, mas a gente não corre o risco do default, né? De dar calote na dívida interna ou externa. A grande dívida nossa é interna, tá? E essa dívida, ela corre a 40% dessa dívida, ela é atrelada à Selic. E um ponto a mais na Selic, isso aí, cara, é um papo que a gente vai vira e mexe, a gente vai ter que tocar aqui no canal, porque as pessoas, elas falam em corte de gastos e tudo mais, que é importante para o país, só que um descontrole fiscal é muito mais prejudicial do que o corte de gastos vai fazer um benefício para o país. O que acontece? Foi feita uma conta que a cada 1% a mais na Selic, a Selic pulou de 11 para 12. O governo gasta, porque 40% da dívida interna do governo é atrelada à Selic, ele aumentando 1% a Selic, ele gasta mais 50 bilhões. É isso aí, 1% a mais, 50 bilhões, tá? Então, o corte de gastos anunciado pelo governo foi de 70 bilhões em 2 anos. Essa fala errada de ter anunciado junto com o corte de gastos uma isenção de tributo, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil, longe de mim, eu acho que é super justo, e se você fosse corrigir a tabela de 96 para cá, daria 5.083 a isenção só pela inflação, então assim, é mais do que justo. O dinheiro que é hoje, 2.000 e pouco, não condiz com a isenção do imposto de renda quando ela foi criada. Né, vira e mexe todos os anos, nunca foi corrigida, há poucos anos foram corrigidas, então dá essa distorção. Então, isentar para quem ganha até 5 mil não tem problema nenhum para mim, tá? Só que, no momento que a gente precisa cortar gastos, você dá uma isenção e você não explicar direitinho se vai tributar quem ganha mais de 50 mil, mas como? Qual vai ser o impacto? Vai conseguir? Quantas pessoas tem? As pessoas não vão tirar o dinheiro daqui quando elas veem que aqui vai ser taxado, ela não vai mandar para outros. É muito complexo para você achar que com uma canetada simples você vai resolver. Então, por essa fala, a Selic subiu mais de 1%, né? Ela chegou a 10 e pouquinho, agora está 12,25, né? Aumentou 1% nessa última reunião, e a cada 1% 50 bilhões. E a gente vê nessas vendas de título, porque o que acontece? O título público ele chegou ali a 15,39, não é à toa. Tá? O governo ele tem que... É o governo que emite esses títulos, que coloca no mercado, e ele vai lá, beleza, eu vou colocar a 12. Ah, se ele que está 12,25, eu vou colocar tranquilamente ali a 12,50. Pré-fixado 12,50 e tudo mais. Vamos lá, eu não vou botar a 15, eu não sou louco. Só que quando o governo bota lá 12,50, ninguém compra. Por quê? Porque eles não acreditam que até 2027, que é o prazo desse título, a Selic vai ser controlada. Porque a pessoa ela só compra um título pré-fixado quando ela tem a certeza ou a esperança, né, que a taxa Selic vai abaixar. Ela comprou o título a 12, a taxa Selic chegou a 8, por valeu o risco dela ter comprado um título a 12. Então vale mais a pena
ela fazer o quê? Ela não comprar. Aí, pô, ela nunca compra o título, o que o governo faz? Pô, beleza, 12 eles não compraram, a 13 eles compram? Também não compram. A 14 eles compram? Cara, ninguém tá comprando. No leilão lá do Tesouro, vamos botar 15. E assim por diante. Cada desconfiança que você tem do governo, cada vez que você desconfia mais do controle fiscal que ele vai ter, o Tesouro é obrigado a aumentar as suas taxas, tá? Porque essa taxa de 15%, tem muita gente que confunde e acha que vai ser o maior milagre da face da Terra. Para que eu vou investir numa Selic a 12,25 se o pré está pagando 15,39? Calma. O que acontece? É para 2027. Tá? E o pré, ele não se baseia na Selic. Tanto que quando a Selic estava em 13,25, o pré estava pagando menos de 15,39. Como pode? A Selic estava mais alta e o pré pagando menos. Porque a expectativa, tá? O pré, ele usa o DI futuro. Eu já te falei, né? DI 1F31. Você vai ver qual a expectativa da Selic em janeiro de 2031. D1F29. Você vê a expectativa, é só colocar no Google, primeira opção, você vai ter essa noção. Então, se baseia nessa conta, não na Selic. Então, por isso que a gente vê uma Selic mais alta com um pré-fixado mais baixo. Hoje, a gente não sabe para onde vai. Tá? A gente não sabe, o governo acaba cada vez arrecadando mais, não tem mais espaço para criar tanto tributo, tá? Chega a um limite ali que o Congresso também já começa a não aceitar, o povo já começa a discordar disso, né? A popularidade presidencial vai caindo, então ninguém quer ficar com a popularidade em baixa próximo de um período eleitoral, que daqui a pouco, um ano e pouquinho aí. Então, o que acontece é essa distorção do título pagar muito para tentar financiar a dívida do governo. E isso acaba destruindo a nossa bolsa, tá? Entenda um pouquinho a revolta, porque as pessoas falam que políticas assistencialistas, elas são boas para os pobres. Pelo contrário, tá? Elas são ruins para os pobres. Obviamente que algumas pessoas têm que ganhar bolsa, tem pessoas que passam por dificuldade, tem pessoas que né, deficientes físicos e tudo mais. Essas pessoas têm que ganhar, tá? Não tem problema nenhum. A gente trabalha para ajudar as pessoas, não é nada de errado nisso, não. Mas o assistencialismo de forma mais ampla, ele acaba prejudicando a economia. Por quê? A Selic é a 15. Imagina quem vai pegar um empréstimo para pagar uma dívida, para construir uma casa, para comprar uma casa, comprar um carro para trabalhar, comprar um maquinário para sua empresa. Isso falha as empresas, entendeu? Então, cada vez que o governo gasta mais do que arrecada, faz todo esse círculo econômico de forma infeliz para os pobres. Então, o governo tem que ser mais austero para mostrar controle das contas públicas. Os Estados Unidos está abaixando os juros dele, então vai abaixar o nosso também, porque a gente não pode abaixar os juros, mesmo se o país estivesse voando. Tá? O país está voando. Cara, a gente está aqui de vento em popa, a gente vai ser primeiro mundo aí daqui a pouco. Se os juros americanos está 5, a gente não consegue botar 4. Porque o título soberano mundial é o dólar. Para que você vai emprestar para o governo brasileiro ganhando 4 se você pode emprestar para o Tesouro Americano ganhando 5? Então, se o Tesouro Americano está 5, a gente tem que estar bem acima para valer a pena emprestar para um país subdesenvolvido. Então, a gente já é limitado pela taxa de juros americana. E a gente ainda tem esse descontrole das contas públicas. O governo brasileiro ele vai ter que aumentar a taxa de juros, tá, para controlar a inflação que subiu do teto da meta, e isso aumenta mais ainda a dívida pública. Então vira um negócio descontrolado. Tanto que a Selic aumentou 1% e o dólar subiu. Pô, isso não existe. Porque quando você aumenta a Selic, na teoria o dólar cai. Tá? É padrão isso. Porque fica mais vantajoso emprestar para o Brasil. O que acontece? O que deveria acontecer? Os investidores de fora falam assim, beleza, eu pego o empréstimo aqui no Japão, é o carry trade, né? Eles pegam de um lugar para emprestar para o outro. Eles pegam o Japão a um juros de 2%, 1%. Né? Os juros no Japão é muito baixo, eles fazem muito isso, os grandes investidores. O pessoal que tem dinheiro, não é gente não. Não é nenhum brasileiro aí que você acha que é rico, não. É gente com realmente grana. Ele pega lá uma taxa de juros de 2%, envia o dinheiro aqui para o Brasil, ganha 15%. Quando vence, ele tira daqui, paga o empréstimo e fica com a diferença sem trabalhar. Tá? Só que tá difícil para eles fazerem isso também, até para baixar essa taxa pré-fixada de 15 para menos, tá? Porque ele fica com medo do aumento do dólar. Porque, beleza, ele vai ganhar 15%, mas o dólar vai se valorizar 20%, então, na teoria, ele perdeu dinheiro, porque ele vai ter que pagar os 2% dele, mais a desvalorização do real. Não adianta ganhar 15% se o real se desvalorizar.
Então é muito complicado, a economia é muito complicada, às vezes é até difícil de te explicar como isso funciona. Tá? E você olha lá no título do Tesouro, pré-fixado, outra coisa que eu gosto de falar aqui, explicar um pouquinho da forma mais prática aqui, não sei se você sabe, mas toda vez que você compra um título do Tesouro, você sabe quanto você vai ganhar, né? Um título do Tesouro, desse pré-fixado, custa 700 e pouquinho hoje, no de 2027 ali. Ah, Bruno, mas lá está investimento mínimo que você botou aqui de 7 e pouquinho. Porque você pode comprar 0,01% do título. Você não é obrigado a comprar o título cheio. Mas se você comprar o título cheio, que é o ponto que eu quero chegar, você sabe o quanto você vai receber. Vamos lá. 15%, 15,39% de taxa de juros. Até 2027 vai dar R$1.000, tá? Então, se você comprar lá 700 e pouquinho o título em 2027, no vencimento, todo título pré-fixado vai devolver R$1.000. Lembra sempre disso, todo título pré-fixado, no vencimento, R$1.000. É importante as pessoas saberem disso. Você pode comprar 0,01, mas o título tem que te pagar R$1.000 no vencimento. E eu comecei o vídeo falando que não valia a pena investir no mercado nacional, mercado nacional que eu digo ações, fundos imobiliários, se o pré-fixado está pagando 15, e realmente é muito complicado, porque para pensar, você tem os milhões lá no banco, lá, ganhou de herança. Eu falo herança porque herança é aquele negócio que vem de uma vez só, você não tem um negócio, você não tem nada, é um dinheiro que cai na sua conta. Ganhou na loteria, vamos mudar o exemplo, ganhou na loteria, 10 milhões. Cara, você vai ganhar 10 milhões, tu vai botar num negócio que pode falir? Pensa bem, tu não vai botar, cara. Tu não vai botar num negócio que pode falir. 15% ao ano, tu vai ganhar 1,5 milhão por ano. Cara, 1,5 milhão por ano. Beleza, tira 5% da inflação. Né? A inflação atualmente no Brasil está 4,80 e pouco, acima da meta, mas mesmo assim, cara, daria uns 10% para você gastar na praia. Para que tu vai empreender? Isso é um desestímulo, cara. Não gera emprego, não gera renda para outras pessoas, a renda de outra pessoa vira a renda de outra pessoa, porque eu ganho R$1.000, mas eu compro um sapato de uma pessoa, um tênis de outra, um material escolar de outra. Então isso destrói a economia, cara. Juros altos destrói a economia. Então a gente tem que ficar muito preocupado com isso. E com isso, ninguém investe em bolsa. Ninguém vai querer correr risco para investir em ações, fundos imobiliários. Para quê, cara? Você está pagando 15 lá. O Banco do Brasil, com uma ação maravilhosa, não é uma recomendação, paga de 8 a 10% de dividendo ao ano. Para quê? E ele pode cair, um descontrole do governo, do próprio Banco do Brasil, a ação cair 50%. Você vai botar o seu dinheiro no risco para perder dinheiro? Então a bolsa cai, os fundos imobiliários caem e tudo fica descontrolado no país. Então, assim, não acredita em fábulas que a gente tem que abaixar a taxa de juros na marra. Eu não vejo motivo para a taxa de juros estar nessa altura. Tem sim motivo. Tem sim motivo e a gente tem que ser um fiscal para ficar sempre atento ao que está acontecendo. Não é para você deixar de investir em bolsa, em fundos imobiliários, tá? Porque é nesse momento que todo mundo olha para a renda fixa, todo mundo vende ações e fundos imobiliários, elas ficam lá embaixo, às vezes é uma oportunidade de comprar. Você compra aqui embaixo, a situação do país melhora, cara, essas ações e fundos imobiliários se valorizam 50%, 100% em um ano, tá? Não é impossível disso acontecer não, tá? É difícil o índice Bovespa subir 100%, mas uma ação determinada que você compra num preço legal, tá? Tem empresa sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, pagando dividendo alto, assim. É algo que não existe em outros lugares do mundo. Então pode ser que esse momento de oportunidade que está todo mundo indo para renda fixa, todo mundo desesperado, as ações e os fundos imobiliários estão ali jogados, pode ser uma hora ali que você compra agora e daqui a 1, 2, 5 anos, não é um negócio para hoje, tá? A menos que o governo tomasse uma medida excepcional, resolveria, mas não é o parâmetro de agora. Daqui a algum tempo, se você não acredita que essas empresas vão falir, o Brasil vai quebrar, vai ter uma hora que essa taxa de juros vai se acertar. As dívidas vão diminuir. E o que vai acontecer? Ó, as ações vão subir muito, cara. Vão subir muito porque elas são baseadas na taxa de juros. Tá? A taxa de juros está para o mercado de ações como a matéria, né, tá para a gravidade. Assim, é algo que é completamente, né, uma sobe, outra desce, uma sobe, outra desce. Então, às vezes, é a hora de você comprar.
Tá? Aproveita a oportunidade, monta ali, eu sempre falo isso, os percentuais da sua carteira, vê o que mais caiu para você aportar. Não estou indicando comprar nada, não acho que o título pré é a melhor coisa, porque tem o risco, como qualquer outra coisa tem o risco, você pode se deparar com o Brasil perdendo totalmente o controle e a Selic chegando a 20. E aí, o que vai acontecer? A Selic chegou a 20 e você está ganhando 15. Quanto é que vai ter a inflação para a Selic estar a 20? Às vezes você está perdendo até para a inflação. Você pode estar perdendo para qualquer coisa, até para poupança, depende. Então, assim, o pré-fixado ele tem esse perigo. Então, muito cuidado em achar que vai ser a melhor coisa do mundo comprar pré-fixado a 15,39. Com certeza não é ruim, tá? Que é uma taxa absurda e em poucas vezes na história recente a gente viu uma taxa dessa. Mas não acho que dá para vender tudo, comprar tudo ali que vai dar tudo certo, não precisa mais fazer nada. Beleza? Eu espero ter agradado. Foi um desabafo aqui. Às vezes dá um nervoso aqui, um suador, né, cara? Que esses caras fazendo um monte de besteira. Mas vale a pena para você se acalmar também, não se desesperar e vender tudo, né? Segue com calma, ó, cabeça no lugar, os seus critérios ali, os seus percentuais de alocação, que vai dar tudo certo. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.